Sejam bem-vindos à 10ª videoaula da disciplina de Libras. Hoje nós vamos tratar de um dos aspectos da estrutura da gramática das línguas e sinais. Nós falaremos das unidades formativas dos sinais, ou seja, dos elementos que compõem as palavras das línguas sinalizadas. Esta aula se baseará num artigo meu com o professor Plínio Almeida Barbosa, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, no qual nós não apenas tratamos das unidades que formam as palavras da Libras, mas também discutimos a forma como essas unidades variam quando são efetivamente produzidas, usadas pelas pessoas surdas. Enfim, nesse artigo nós discutimos um fenômeno que também ocorre nas línguas orais, que é justamente a variação na pronúncia das palavras. Mas, no nosso caso, nós analisamos a variação na pronúncia de palavras da Libras, da língua brasileira de sinais. O primeiro trabalho que demonstrou para a comunidade científica que as línguas de sinais são línguas naturais, por exibirem princípios estruturais semelhantes àqueles que são observados nas línguas orais, foi o trabalho de William Stokoe em 1960. Esse trabalho não apenas elencou as propriedades que a língua de sinais americana e, por extensão, todas as línguas de sinais exibe de maneira que é irrefutável a sua concepção como uma língua natural, mas também advogou em favor do seu estudo no âmbito da ciência que estuda as línguas naturais, que é a linguística. Um dos primeiros argumentos de Stokoe, no sentido de demonstrar que as línguas de sinais partilham princípios estruturais com as línguas orais, foi justamente demonstrar que as palavras dessas línguas, assim como as palavras das línguas orais, também são formadas por unidades menores. Sabemos que as palavras das línguas orais podem ser segmentadas em unidades sonoras menores. Por exemplo, a palavra pato do português é constituída de 4 sons, do som P, A, T e O. As unidades sonoras que são empregadas na formação das palavras das línguas orais, como sabemos, são de 2 grandes tipos. Elas são vogais ou consoantes. O que Stokoe fez foi demonstrar que as palavras das línguas de sinais também são formadas por unidades menores. Obviamente, por se tratar de uma língua que não se manifesta sonoramente, essas unidades são de uma natureza diferente. Vemos aqui, para exemplificar essa argumentação de Stokoe, o sinal obrigado da Libras, que é produzido dessa forma. Esse sinal pode ser analisado em 3 unidades, em 3 partes. A configuração de mão empregada na sua produção, a forma que os dedos exibem durante a realização desse sinal, a localização, ou seja, o ponto no corpo ou no espaço em que esse sinal é produzido, e, por fim, o movimento que é descrito pela mão durante a realização desse sinal. Então, justamente porque ele estava analisando unidades que formam palavras de uma língua não sonora, ele propôs unidades gestuais visuais como sendo os blocos que constituem as palavras dessas línguas. E, como eu disse, essas unidades nas línguas de sinais, diferentemente das línguas orais que são do tipo vogal e consoante, são do tipo configuração de mão, localização e movimento. A argumentação de Stokoe também se sustentou numa outra propriedade também observada nas línguas orais. Sabe-se que as unidades que formam as palavras nas línguas orais se apresentam num número finito. Em português, por exemplo, nós apenas temos 7 vogais orais e 16 consoantes. Quando eu falo vogal, eu estou me referindo ao som, eu não estou pensando na letra. A gente tem 5 letras para representar essas 7 vogais e, em alguns contextos, a gente faz uso de acentos gráficos para diferenciar algumas vogais. Eu estou focando aqui no som. Nós temos a vogal A, E, I, O e U. Essas vogais são as que temos para formar todas as palavras da nossa língua, através da sua recombinação em outros contextos.
O que Stokke demonstrou foi que o mesmo acontece com as unidades que formam as palavras das línguas de sinais. Existe um número finito de configurações de mão, um número finito de localizações e um número finito de configurações, de movimentos que cada língua de sinais usa para formar todas as palavras da sua, enfim, daquela língua. Graças a essa finitude, Stokke pôde, por exemplo, desenvolver um sistema de notação de sinais da língua de sinais americana. Então, levantando todas as diferentes configurações, localizações e movimentos daquela língua, ele criou alguns símbolos e, com isso, foi capaz de escrever as palavras da língua de sinais americana e, inclusive, de organizá-las no primeiro dicionário da língua de sinais americana, que publicou em 1965, seguindo princípios da própria língua de sinais americana. Normalmente, os dicionários das línguas de sinais apresentam suas palavras ordenadas de acordo com a tradução dessas palavras para a língua oral, ou para o inglês ou para o português. A novidade do dicionário de Stokke foi justamente dispor os sinais da língua de sinais americana de acordo com os elementos constitutivos, formativos das palavras daquela língua. Vejam aqui 3 palavras da língua de sinais americana escritas no sistema de Stokke. O primeiro exemplo representa o sinal verão, que é feito assim, que é produzido assim em língua de sinais americana. Esse símbolo representa o lugar em que o sinal é feito, o X representa a configuração de mão e esses símbolos finais representam o tipo de movimento que o sinal apresenta. Então, atribuindo símbolos para cada um dos elementos que formam as palavras das línguas de sinais, Stokke conseguiu desenvolver um sistema que lhe permitiu escrever os sinais e organizá-los numa determinada ordem no seu dicionário da língua de sinais americana. Justamente porque essas unidades são finitas e justamente porque as línguas precisam, enfim, expressar vários conceitos, as línguas recombinam, reaproveitam, reutilizam esses recursos, recombinando-os para formar novas palavras. A gente sabe, por exemplo, que em português o som A reaparece na formação de várias palavras da nossa língua, né? Aqui temos alguns exemplos em que esse som aparece em diferentes posições, no início, na segunda posição, no fim, ou até mesmo se repetindo dentro de uma mesma palavra. O que Stokke demonstrou é que a mesma coisa acontece nas línguas de sinais. Dado que os recursos são finitos, dado que nós temos um número fixo de configurações, movimentos e localizações, a gente precisa reutilizá-los para formar todas as palavras daquela língua. Eis aqui alguns exemplos que mostram como os recursos que estavam ali presentes no sinal obrigado da Libras são reutilizados na formação de outras palavras. Então, essa configuração de mão reaparece em palavras como estudar, começar, casa, orar. Reparem que os verbos são representados em português por meio da forma infinitiva, porque, como disse em aulas anteriores, os verbos na Libras não têm marca de tempo ou de pessoa. Então, os linguistas de língua de sinais convencionaram representar esses verbos em português por meio da forma neutra dos nossos verbos, que é a forma infinitiva. A localização de obrigado, que é a lateral da testa, reaparece na formação de outras palavras da Libras. Por exemplo, lembrar, evitar, entender e cultura. O movimento presente no sinal obrigado, que é feito através de um movimento reto para frente, reaparece, por exemplo, no sinal pedir, no sinal filho, fedido e satisfeito. Satisfeito no sentido de ter a fome saciada. Reparem que as palavras filho, fedido e satisfeito aparecem com o arroba. É um recurso que os linguistas de língua de sinais usam para dizer que
a forma em Libras não tem uma marcação de gênero, tal como tem em português. Com esses exemplos, vocês veem que os elementos que estavam presentes na formação da palavra obrigado da Libras são reutilizados, reaproveitados na formação de outras palavras dessa mesma língua. Além do fato de demonstrar que os sinais das línguas de sinais são formados de unidades menores e que essas unidades são finitas e, portanto, devem ser reutilizadas na formação de outras palavras, Stokke também demonstrou que, assim como nas línguas orais, as unidades que formam as palavras das línguas de sinais são distintivas de significado. O que isso significa? Isso significa que elas não têm significado intrínseco, mas têm a capacidade de, se trocadas por outra, produzir uma outra palavra, ou seja, expressar um outro significado. Em português, se nós trocarmos o segmento sonoro inicial da palavra pato pelo som B, nós produzimos uma outra palavra e expressamos um outro significado, tá certo? O que Stokke fez foi mostrar que a mesma coisa acontece nas línguas de sinais. Ou seja, que as unidades que formam os sinais também são distintivas de significado. Para ilustrar isso, tomemos a palavra Canadá da Libras, que, como a imagem mostra, é produzida dessa forma, com essa configuração de mão, nessa localização em cima do peito e com movimento de bater repetidas vezes. Se nós trocarmos a configuração de mão em A pela configuração de mão em P, nós produzimos uma palavra diferente em Libras. Agora nós vamos dizer Palmeiras, o time, né, e não mais o país. Então, reparem que a mesma coisa que aconteceu lá no português, quando eu troquei um segmento inicial da palavra por outro, está acontecendo aqui no exemplo da Libras. Trocando uma configuração de mão por outra, produz uma outra palavra, ou seja, expressa um significado diferente. É dessa forma que a Libras contrasta lexicalmente suas palavras, por meio das unidades que formam os seus sinais. Um outro argumento usado por Stokke para demonstrar que as línguas de sinais apresentam princípios estruturais semelhantes àqueles atestados nas línguas orais diz respeito ao fato de que as unidades que formam as palavras dessas línguas também podem sofrer variação, ou seja, também podem ser realizados de formas diferentes. Em português, nós sabemos que a nasalidade é distintiva. Por quê? Porque se em vez de lá nós dissermos lã, nós estamos, enfim, produzindo palavras diferentes, cada uma com significados diferentes. Porém, em alguns contextos, a nasalidade não é distintiva. Tanto que nós ouvimos algumas pessoas falando banana e outras dizendo banana. E ainda assim, nós não temos nenhum problema de comunicação. Em ambas as situações, nós entendemos que as pessoas estão se referindo à mesma fruta. Stokke demonstrou que o mesmo acontece nas línguas de sinais, ou seja, as unidades que formam as palavras dessas línguas também podem sofrer variação sem que isso acarrete mudança no significado dessas palavras. Tomemos como exemplo o par de sinais amarelo e grátis da Libras. O sinal amarelo em Libras é expresso por esse sinal, com essa configuração que nós chamamos de configuração de mão em 1. Já o sinal grátis é expresso por esse sinal, que é formado pela configuração de mão em B. Bom, comparando esses sinais, a gente observa que eles são muito parecidos. Eles têm a mesma localização, ambos são feitos na face, têm o mesmo movimento, o movimento para baixo. A única diferença entre eles é justamente a configuração de mão. Isso reforça o que dissemos anteriormente, que as unidades que formam os sinais são distintivas de significado. Entretanto, existem casos em que essas mesmas configurações podem alternar sem causar alteração no significado da palavra, tal como vimos no caso da nasalidade no português. A palavra também em Libras tanto pode ser produzida com as duas mãos configuradas em 1, também, ou com as duas mãos configuradas em B, também. Então vejam,
pronunciar a palavra também de uma forma ou de outra não acarreta mudança no seu significado. Portanto, nós estamos diante de um caso de variação. Embora tenha demonstrado que as línguas de sinais apresentam princípios estruturais semelhantes àqueles observados nas línguas orais, Stoke não deixou de reconhecer que existem diferenças também. Sabemos que as unidades que formam as palavras nas línguas orais são produzidas linearmente, sequencialmente, ou seja, uma depois da outra. Curiosamente, interessantemente, na verdade, as línguas orais exploram essa sequencialidade e, com isso, permite, por exemplo, que nós contrastemos palavras unicamente pela ordem em que os mesmos segmentos, presentes em todas elas, são dispostos na linha do tempo. Nós vemos aqui 3 palavras do português, constituídas pelos mesmos sons, só que a diferença entre elas, o que marca, o que contrasta essas palavras entre si, é justamente a ordem em que os sons aparecem. O que Stoke percebeu é que os sinais das línguas de sinais não apresentam essa sequencialidade, essa linearidade. Eles seguem um princípio diferente, que é o princípio da simultaneidade. Para ele, não faz sentido, por exemplo, pensar num sinal como Canadá como sendo formado por elementos que são produzidos sequencialmente. Não faz sentido pensar que primeiro você faz a configuração, depois a localização e, por último, o movimento. Na verdade, o que a gente percebe é que todas essas unidades são produzidas ao mesmo tempo quando a palavra é realizada. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Estudamos as unidades que formam as palavras das línguas de sinais e aprendemos que elas são finitas, distintivas de significado, recorrentes, porque são reutilizadas na formação das outras palavras da língua, porém, podem também sofrer variação na sua realização sem que isso acarrete mudança no significado e, diferentemente das unidades que formam as palavras das línguas orais, são produzidas simultaneamente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima. Até lá!